Esses artistas, eles encontram diversos desafios para produzir a sua arte, para continuar produzindo, e muitas vezes eles precisam arrumar outros empregos, especializar em outras coisas para poder pagar os seus custos e muitas vezes pagar a sua própria obra. E aí, nesse sentido, encontramos artistas que são professores, que optam pelo caminho da licenciatura, muitas vezes, pensando nesse retorno para continuar produzindo a sua arte. E também a gente encontra, muitas vezes, eles também trabalhando em empregos diversos ou trabalhando com empregos que estão dentro da área, mas não como o artista da cena ou como o artista plástico, mas sim o artista que é produtor, que está dentro de uma produtora, literalmente, de uma produtora, trabalhando com outras questões, dando ideias, produzindo, às vezes, gravações, sonoplastia, mexendo com outras questões. E é isso que nós iremos iniciar, é por esse caminho que iremos dialogar esse novo capítulo. Muito obrigada, bons estudos. Olá, turma, tudo bem? Hoje iremos iniciar um novo capítulo com o tema O Caminho dos Independentes, na página 18. Como você viu no capítulo anterior, os artistas, de forma geral, além de se preocuparem com as criações de suas obras, também devem se preocupar com questões práticas do universo da cultura. Ou seja, então o artista, ele se preocupa com a criação de uma cena, por exemplo, se preocupa com a criação de um texto teatral. Posteriormente, ele se preocupa com a criação do seu trabalho corporal como ator, com a criação de como esse personagem irá se desenvolver, quais características vão ter, com os ensaios, ou em outro campo, ele se preocupa com as tinturas que ele irá utilizar, com que cores, com que perspectiva ele quer provocar no público, ou também com a composição de uma música, com uma composição coreográfica no campo da dança, e ele tem então as reflexões para provocar no público e as reflexões que geram no corpo do artista. E ele também, nesse momento, ele tem que se preocupar com as questões práticas, como, por exemplo, como isso será divulgado, em que espaço isso será divulgado. E ainda ele tem o desejo de que essa obra ela gere retorno financeiro. E ela deve gerar retorno financeiro para quê? Para sustentar a obra do artista, ou seja, para pagar os custos que aquela obra precisou, como por exemplo, o aluguel de um espaço para um ensaio, um figurino, um aluguel de um teatro, um aluguel de um espaço, um aluguel não, pagar um profissional, como por exemplo um profissional para iluminação, um profissional que irá mexer na sonoplastia. Existem vários custos por detrás da apresentação que nós, como espectadores, apreciamos. E dentro disso, além de pagar a própria obra, o artista ele também precisa sobreviver, precisa pagar contas como todas as pessoas, se manter. E então ele vai buscando isso, ele vai pensando como um produtor cultural. E esses artistas, eles são divididos em dois campos. Temos os artistas que são extremamente bem pagos, renomados, que são bem conhecidos, famosos e que estão dentro desse universo já cultural e dentro dessa indústria. E também temos os artistas que são conhecidos como autoprodutores ou como independentes, que são os artistas que têm esses custos e que muitas vezes não têm o total glamour, e não significa que não são artistas como os outros, são artistas também que estudam, que produzem,
são artistas de qualidade, são obras de qualidade, mas que muitas vezes, a maioria, não tem essa mesma possibilidade de ser considerado, de ser valorizado.